Eu estou recebendo o neurocirurgião, Dr. Mário Alberto Santana Machado Filho. Boa tarde, obrigado pela presença, doutor. Boa tarde, obrigado. Sobre essa reportagem, a gente fica um pouco preocupado, viu, doutor? Sim. Porque se os hospitais públicos não estão totalmente preparados para receber e combater esta doença, quem dirá um posto de saúde, enfim, o que a classe médica, o que o senhor como médico pode falar em relação a isso, doutor? É uma preocupação grande porque é a principal causa de morte no país. Tem dados aí de 2005, 90 mil, agora esses 100 mil. Então é um problema de saúde pública que realmente é dever do Estado dar o suporte, né, o SUS, para poder estar tratando todos esses doentes. Porque às vezes, doutor, às vezes não, sempre a gente percebe que o médico ele faz de tudo. Às vezes tem falta de aparelho, falta de medicação, enfim, e ele faz de tudo para tentar salvar a vida daquele paciente, claro, não é? Sim. E no caso do AVC, como vimos na reportagem, quanto antes você identificar e começar a tratar, a qualidade pode, evidente, evitar uma sequela maior, até a morte, né? Sim. Hoje em dia, o tratamento do AVC mais moderno, ele está voltado justamente para você tratar com a maior rapidez possível. Então, identificado o problema, o ideal é você levar o quanto antes para o hospital para poder ser tratado e poder, eventualmente, até reverter uma situação de déficit definitivo. Boa, é isso mesmo. Doutor, essa pesquisa também mostrou que 57% dos médicos não têm mecanismos para fazer a triagem e identificar o AVC. E 32% disseram não ter acesso rápido à tomografia para analisar o caso. A situação grave, não é mesmo? Um pouco ainda em relação até ao que eu estava dizendo aqui, né? A questão da tomografia, tal, dos exames que vão identificar, não é? Sim. O médico fica de mãos atadas. Sim, porque o exame clínico é muito importante, mas a tomografia é um exame que, para os protocolos, por exemplo, de tratamento de trombólise... Fundamental, né? Fundamental, tem que ter. Então, eu acho que é muito importante ter acesso à população e com rapidez. É isso. Você tem alguma pergunta para o nosso doutor aqui, o doutor Mário Alberto Santana Machado Filho? Pode enviar para a gente, está aqui o nosso telefone 974013419, DDD 15. Faça uma pergunta, alguma dúvida sobre AVC, doutor Mário Alberto vai responder. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta, está dizendo aqui, ó, boa tarde, quais são as sequelas de um AVC? Ítalo, do bairro Vainelville, obrigado, viu, Ítalo? Ítalo, aí de Sorocaba, está perguntando as sequelas do AVC, de um AVC. Sequela do AVC pode ser desde problemas na fala, como de locomoção, sensibilidade, até nível de consciência. São diversas as sequelas que podem ocorrer, dependendo do local do cérebro que possa ser acometido pelo AVC. E a sequela, ela pode ser temporária ou ela é definitiva, doutor? Porque, por exemplo, você pode ter um AVC e você pode ficar por um tempo ali uma sequela menor, mais leve, e aí ela desaparece com o tempo ou não? Uma vez tido o AVC e a sequela apareceu, ela continua sempre? Pode ser uma sequela definitiva, certo, ou pode ser uma sequela transitória. Depende da localização e da extensão da lesão. Tá, o AVC é mais comum em homens ou mulheres? Ou tem esse percentual, doutor, ou não? Não, é mais ou menos similar entre os sexos. Questão de idade, por exemplo, jovem pode ter um AVC? Pode ter. AVC em jovem também é uma preocupação. Abaixo dos 50 anos a gente classifica como AVC em jovem, né? Mas é mais comum na faixa etária de idosos. Na melhor idade, chamada, a melhor idade é a terceira idade, né? Sim, idosos. Sim. É muito comum, doutor? Muito comum, está muito ligado a diabetes mellitus, hipertensão arterial, tabagismo, dislipidemia, que é a questão do colesterol, né? Triglicérides aumentados. Colesterol, triglicérides, portanto, alimentação. Alimentação é um dos fatores que podem contribuir, mas não diretamente. Certo. Né? É uma união de fatores. Exatamente. Doutor. Tá, vamos lá. Boa tarde, Barazal. Uma pessoa que já teve derrame tem mais chances de ter novamente do que uma pessoa que nunca teve? Quais são as probabilidades? Está chamando aqui Aldemir de Piedade. Obrigado, viu, Aldemir, pela pergunta. A pessoa que já teve um AVC, normalmente é uma pessoa que tem já um problema, um fator de risco. Então a chance de ter um outro é maior. Ao passo que uma pessoa que não tem os fatores de risco,
as chances são bem menores. Então, os fatores de risco é o que vai determinar se a pessoa tem um risco maior ou não de ter um AVC. Positivo. E, doutor, ele sempre pode vir mais forte do que na primeira vez ou não? Não necessariamente, mas pode. Eventualmente, você tem, por exemplo, um AVC pequeno, vamos dizer assim, e no futuro, se a pessoa não se tratar, pode eventualmente ter uma extensão maior da lesão e sequelas bem mais complicadas. Doutor Mário Alberto, a gente escuta frequentemente que uma pessoa, por exemplo, teve um ataque cardíaco, mas que foi um ataque cardíaco meio que imperceptível, se é que isso pode, né, ser colocado, e que não teve problema, e que depois no terceiro ou no quarto ataque é fulminante, um exemplo. Isso pode acontecer com AVC também? Pode. Por exemplo, vou citar o caso de um aneurisma cerebral, que pode ocasionar um AVC hemorrágico. Às vezes a pessoa tem uma cefaleia sentinela, que é uma dor de cabeça, que é um aviso, e depois, 15 dias depois, tem um grande AVC que a pessoa chega no hospital muitas vezes em coma ou numa situação muito complicada de se tratar. É um exemplo disso. Puxa, então dor de cabeça, doutor, é um sinal, pode ser um alerta, olha, se for frequente, qual é a orientação que o senhor dá em relação a isso? Eu estou tendo dor de cabeça seguida, pressão alta, por exemplo. A dor de cabeça é uma preocupação, principalmente se for uma dor de cabeça que não seja comum para o paciente. Ele nunca teve uma dor de cabeça muito forte e súbita. Tem que procurar o médico, ou um serviço de saúde. Bom, eu preciso fazer mais uma pergunta, o quadro está encerrando o tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta. Doutor, como é que a gente percebe que tem que correr para o hospital? O AVC, puxa, não sei, porque às vezes dá formigamento, às vezes não dá. Dor de cabeça súbita, uma paralisia do braço ou da perna, uma diminuição de sensibilidade, sonolência, tem que procurar imediatamente o hospital. Tá bom, obrigado, doutor, pela sua entrevista. Imagina, à disposição. Ok, aí então foi a participação do neurocirurgião Dr. Mário Alberto Santana Machado Filho aqui no quadro Vida de hoje.